Caminhoneiro expõe policial corrupto e causa o castigo mais humilhante de sua carreira. Em uma manhã ensolarada na pequena cidade de São Jorge, Leo, um caminhoneiro respeitado por todos, estava prestes a se tornar o protagonista de um escândalo que abalaria as fundações da localidade. Conhecido por sua honestidade, Leo não poderia imaginar que um dia se veria frente a frente com a corrupção que permeava o lugar. A rotina tranquila de sua vida, cheia de viagens nas estradas poeirentas, mudou quando em uma de suas paradas ele presenciou algo inusitado. Dois homens em um canto sombrio do posto de gasolina trocavam pacotes embrulhados em papel. O olhar de Leo se fixou nos rostos tensos desses homens. Logo, a figura conhecida de Marcos, o policial durão da cidade, entrou em cena. Sempre com sua farda impecável e cara dura, ele sorriu, mas Leo percebeu algo nas suas feições que o inquietou. Foi ali, naquele instante, que o medo se destacou. Leo já tinha sido intimidado por Marcos uma vez, numa abordagem que parecia mais uma ameaça do que uma verificação. O policial era respeitado, conhecido, mas nas sombras poderia estar se envolvendo em algo muito mais cabeludo. A adrenalina disparou. Como poderia ele, um simples caminhoneiro, ir contra um homem tão poderoso? A imagem de sua família invadiu seus pensamentos. O que aconteceria se ele perdesse tudo ao expor a verdade? Mas a visão de Marcos conversando de forma sorrateira com aqueles homens não saía da cabeça de Leo. Ele decidiu agir. Começou a gravar evidências clandestinas, registrando tudo com seu celular. A cada nova gravação, a tensão dentro dele aumentava. Era arriscado. Se fossem descobertos, ele estaria em apuros. E o que dizer de seus filhos? Um nó no estômago o acompanhou, junto com a determinação de expor aqueles envolvidos em um esquema sujo. A cidade respirava corrupção, uma rede complexa onde todos se protegiam. Mas Leo se sentia como um farol em meio à escuridão. Sua ideia de justiça pulsava forte. O tempo passou, e quando Leo estava pronto para revelar suas descobertas, o clima na cidade mudava. Ele começou a ver olhares de reprovação e escárnio, sussurros nas esquinas. Marcos soube do plano, e a fúria que tomou conta do policial foi aterradora. Em uma praça pública, Leo se viu cercado por curiosos que mal podiam acreditar no que estava acontecendo. A revelação veio à tona diante de todos. As conivências de Marcos com outras figuras corruptas começaram a ser expostas. Leo ficou frente a frente com o policial. Ele sentia o medo pulsar em seu peito, mas a coragem o impulsionava. O paradoxo moral era palpável, a luta pela verdade versus o desejo de proteção. Mas, em meio ao turbilhão, um novo elemento surgiu. Uma figura encapuzada, observando tudo de longe. Leo não tinha ideia de quem era, mas a presença daquela pessoa era carregada de uma ameaça invisível. O que fazer agora? Sua vida, a de sua família e o futuro de uma cidade inteira estavam em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leo estava paralisado na frente do policial, sua respiração acelerada, batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. O clima na praça era tenso, uma nuvem de expectativas pesava sobre todos. Os olhares direcionados a ele e a Marcos pareciam se transformar em facas afiadas, cortando o silêncio com murmúrios de incredulidade.
Mas, antes que Léo pudesse processar a situação, um grito quebrou a atmosfera. Os olhos de todos se viraram para a figura encapuzada que observava de longe. O manto escuro cobria quase todo o corpo, mas as mãos expostas tremiam. E foi ali, naquele momento, que algo chamou a atenção de Léo. Uma corrente de reconhecimento atravessou sua mente. Aquela tatuagem. Ele já tinha visto aquele símbolo antes, em um dos pacotes que os homens estavam trocando. O coração dele disparou, um misto de adrenalina e terror. "Você não deve estar aqui", gritou Léo, sem pensar nas consequências. Marcos estava prestes a se lançar contra ele, mas deteve-se. O olhar do policial se dirigiu para a figura encapuzada, como se uma pergunta não dita pairasse. "Noir, o que está acontecendo aqui?" Marcos rosnou, sua voz grossa cortando a tensão. Mas a figura não se moveu. Em vez disso, puxou algo de dentro do manto. Uma pistola reluzente que refletia o sol intenso. Os murmúrios aumentaram. O pânico se espalhou rapidamente como um incêndio nas folhas secas. "Abaixe essa arma", alguém gritou. O caos estava prestes a estourar. Léo sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? Um nó crescia em sua garganta. O medo o paralisava. A figura encapuzada removeu o capuz. Léo ficou pasmo. Era alguém que ele conhecia. Clara, a esposa do seu amigo de infância. A mesma Clara que o conhecera de menino, que sempre sorria e organizava festas na cidade. O cabelo dela estava desgrenhado, e seus olhos, habitualmente radiantes, estavam cheios de desespero. "Clara, o que você está fazendo?" O som da voz de Léo soou como um sussurro em meio ao tumulto, mas as palavras pareciam não ter fim, como se ele estivesse mergulhando em um abismo. "Léo, eu não tenho escolha." Ela tremia ao falar, a arma balançando levemente em sua mão. "Marcos, ele tem algo contra mim, contra todos nós." Os olhos de Léo se arregalaram. O policial, o respeito que todos tinham por ele, era tudo uma farsa? "O que você quer dizer com isso?" Eu trabalhava para eles também, para Marcos, para a corrupção." Clara disse. Suas lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. "Era uma rede inteira, Léo. Venho tentando juntar as peças, mas fui ameaçada." Em um movimento quase involuntário, o ódio por Marcos cresceu dentro de Léo. Ele havia sido um símbolo de segurança e lei. Agora, ele se tornava a encarnação do medo e do caos. As vozes na praça ficaram mais altas. O clima tenso se transformou em um mar de confusão. O que isso significava? Clara estava envolvida? O que mais a cidade escondia? Léo olhou ao redor. As pessoas estavam encarando a cena, e ele percebeu que não era apenas ele ali. Era como se uma cortina tivesse se levantado e revelado uma dança perturbadora de corrupção e traição. A cidade que ele amava estava desmoronando diante de seus olhos. "Clara, você precisa se afastar dele. Não quero que você se machuque." Ele suplicou, sentindo como se cada palavra estivesse carregando um peso imenso. Mas Clara estava apática. O pavor dela parecia consumir todo o seu ser. "Eu não sei até onde posso ir, Léo. Eles vão me silenciar. Eles vão me silenciar." Ela gritou. A fragilidade de seu tom fez o coração de Léo se apertar. E ali, em meio à multidão, Léo percebeu que estava em uma encruzilhada. De um lado, o desejo de proteger Clara e sua família. Do outro, a necessidade de expor a verdade e se libertar do controle de Marcos. Mas qual caminho escolher? Qual seria o prêmio por decifrar esse mistério? A praça fervia. Léo respirou fundo e sentiu o peso das escolhas se acumulando em seus ombros. Ele sabia que não podia desistir, mas também percebeu que sabia algo a mais. E essa nova verdade, essa nova conexão com Clara, poderia ser a chave para desvendar tudo.
ou para a ruína de tudo o que amava. A cidade, de repente, parecia um labirinto implacável, e Léo estava prestes a entrar. O que seria dele e de sua família agora? Léo estava paralisado na frente do policial, sua respiração acelerada, batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. O clima na praça era tenso, uma nuvem de expectativas pesava sobre todos. As pessoas observavam a cena como se estivessem assistindo a um filme de terror, expectantes. O relógio parecia parar, e o silêncio foi quebrado apenas pelo tremor da voz de Clara. "Você precisa entender, Léo", ela disse, agitada. "Eu só queria proteger minha família, mas eles estão enraizados em tudo. Marcos, ele controla tudo aqui." Antes que Léo pudesse responder, algo interrompeu a atmosfera carregada. Um carro preto parou repentinamente em frente à praça. Ele não parecia qualquer veículo comum. Era um modelo luxuoso e imponente. As portas se abriram com um estalo e, para o horror de todos, 2 homens em ternos escuros saíram, parecendo tão ameaçadores quanto um temporal. A multidão começou a murmurar, a tensão se intensificando. Léo franziu a testa, seu instinto gritando que aquilo não era bom. Clara também estava nervosa e começou a retroceder, a arma em sua mão, parecendo pesar mais a cada segundo. "Quem são eles, Clara?" Léo perguntou, o pânico substituindo a determinação. "Eu não sei, mas eles são ligados ao Marcos", Clara respondeu, quase em um sussurro, piscando para o carro. "Se estiver aqui, não podemos fazer nada." Foi aí que Léo viu. Um dos homens se aproximou, seus olhos frios e calculistas se fixando na praça. Ele olhou para Marcos e, com um gesto sutil, fez um sinal. O policial, em vez de reagir, simplesmente assentiu. Léo sentiu o chão se abrir sob seus pés. É claro que Marcos estava profundamente envolvido com essas figuras misteriosas. Então, o que aconteceu a seguir foi algo que Léo nunca esperaria. O homem de terno preto se virou e, com um sorriso maligno, apontou diretamente para Clara. "Você sabe mais do que deveria, não é?" ele disse, e sua voz ecoou como um trovão. Clara olhou para Léo, seus olhos cheios de medo e desespero. "Léo, tem algo que você precisa saber. Eu não sou apenas uma vítima. Sou uma parte desse esquema. Eu estava trabalhando para eles." Ela parou. E o mundo ao redor de Léo pareceu desacelerar. No fundo, ele já tinha percebido que algo não se encaixava, mas ouvir aquilo a fez desmoronar. "Você o quê? Clara? Mas tudo o que você fez? Como você pôde?" Léo agora estava gritando, a incredulidade o atravessando como uma lâmina afiada. "Eu só queria proteger os meus filhos. Eu sempre soube que seria arrastada para isso, os pagamentos, as ameaças. Era tudo parte de um plano." Léo. Fui cooptada. A voz dela se quebrou enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. "E agora? Agora eles querem me calar." A multidão parecia em estado de choque. Os murmúrios se tornaram gritos abafados de horror. Do outro lado da praça, Marcos aproximou-se lentamente, o olhar dele fixo e calculista. Léo sentiu um nó na garganta, enquanto um frio percorreu sua espinha. "Como assim, Clara? O que realmente significava tudo isso?" Os homens de terno continuaram avançando. "Temos planos maiores, e você não pode interferir." O homem olhou para os padres, depois rapidamente direcionou seu olhar para Léo. "Cuidado, caminhoneiro. A verdade pode ser mais mortal do que imagina." De repente, o estampido ecoou pela praça. O som estrondoso fez Léo se jogar para o lado. Seu coração parou. Clara gritou, e neste momento tudo parou. A figura encapuzada, que antes estava apenas observando, agora se despedaçava contra a multidão, e mandou um alerta. "Corre, Léo, corre!" E no meio daquele caos, Léo se viu cercado por uma onda de perguntas. Clara era a vilã? Marcos estava mesmo no controle? E quem eram aqueles homens? Com os instintos apurados e o coração na boca, Léo sabia que era hora de agir.
Havia mais em jogo do que apenas a verdade. A vida de quem ele amava estava em risco. O que poderia ter sido um dia revelador, agora se tornara uma tempestade de ameaças e traições. O movimento da vida deles dependia da próxima escolha. Correndo, ele tentou encontrar uma saída. O que viria a seguir? Léo estava pronto para descobrir. Mas o que mais ele teria que enfrentar? Léo estava em estado de choque. O estampido ecoou pela praça como uma bomba, fazendo o mundo ao seu redor desmoronar em um turbilhão de gritos e caos. Ele se atirou para o lado, o corpo tremendo de adrenalina. Clara estava ali, com a arma ainda em mãos, seu rosto uma máscara de desespero e confusão. Para! Não! Léo gritou. Mas a cena era surreal. A multidão começou a correr, pessoas se atropelando, tentando escapar da zona de perigo. Ele viu os homens de terno avançando, seus olhares frios como lâminas. O pânico se espalhava como fogo em palha seca. Enquanto isso, Clara parecia paralisada, olhos arregalados, a arma agora balançando. Léo, eu não queria que isso acontecesse, ela gaguejou, a voz falhando sob o peso do que estava prestes a ser revelado. Clara, você precisa se afastar dele, disse Léo, desesperado para protegê-la. Mas no fundo ele sabia que a situação era muito mais complicada. A verdade que ela carregava pesava demais. Eles vão me calar, Clara gritou, a voz alta o suficiente para ser escutada sobre o tumulto. E eu vou levar você e sua família comigo. Então, como se o tempo tivesse parado, Clara fez algo que Léo nunca esperaria. Com uma expressão de agonizante resolução, ela levantou a arma e apontou para o céu. O som do disparo reverberou, mas era suficiente para estancar a multidão. Os olhares de todos se viraram para ela, surpresos e medrosos. Agora vocês ouvirão. Todos vocês precisam saber a verdade, Clara gritou, sua voz ressoando na praça repleta de pessoas. O choque era palpável. Léo ficou paralisado, a mente girando em 1000 direções ao mesmo tempo. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, algo ainda mais chocante se revelou. Do fundo da praça, alguém começou a se aproximar, letra da plateia em sua direção. Era Marcos, o policial corrupto, agora com uma expressão que Léo nunca tinha visto. Não era raiva, era desespero, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Eu não queria que você fizesse isso. Marcos gritou, a voz dele carregada de pânico. Então, o verdadeiro motivo do desespero dele se tornou claro. Alguém tinha aparecido ao seu lado. O homem que saiu do carro preto. Ele se aproximou lentamente, e a presença dele era como um manto de trevas. Léo sentiu um arrepio na espinha. Temos assuntos a resolver, Marcos, disse o homem, a voz suave, mas firmemente ameaçadora. Você não pode deixar isso escapar. Agora que a Clara levantou a voz, nosso mundo vai desabar. Precisamos silenciá-la, e você sabe disso. O coração de Léo acelerou. O que ele estava ouvindo? Clara não era a única em perigo. Marcos estava tão preso naquela teia de corrupção quanto todo mundo. Mas o que mais ele não sabia? Por que aquele homem parecia estar no comando? O choque passou pela praça. A confusão estava em todos os rostos. Era um jogo de poder. Suddenly, Clara fez um movimento inesperado. Ela virou a arma para Marcos. A expressão desesperada se transformando em determinação. Vocês não vão me calar. Eu vou expor tudo. A cidade precisa saber o que você realmente é. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Léo queria gritar para Clara parar, mas as palavras não conseguiam sair. Ele estava em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. E nesse momento, tudo pareceu um pesadelo. Você não entende, Clara. Isso é maior do que você pensa. Marcos gritou, mas o pânico em sua voz já estava claro. Léo percebeu que uma aliança havia se desenhado ali entre Marcos e aquela figura obscura. Contanto que eu esteja viva, a verdade virá à tona. Clara disse,
e Léo sentiu um misto de orgulho e medo. A praça estava prestes a explodir em um mar de revelações. Mas o que mais estava em jogo? Bruscamente, o homem de terno se virou para a multidão, fixando um olhar penetrante em Léo. Este é o seu tempo, caminhoneiro. Você fará a escolha que mudará tudo. Lembre-se, a verdade pode ser a sua ruína ou a sua salvação. A hora de decidir é agora. Léo estava no centro de tudo, entre a mulher que na sua mente representava esperança e o homem que era o símbolo da corrupção. O que ele faria? Que escolha ele tomaria que poderia mudar o destino de todos? A pressão era insuportável, e no fundo, ele sabia que a resposta estava se formando em sua mente como um bloco de pedra, dura e inabalável. Mas havia uma pergunta que girava em sua cabeça, tecendo um medo profundo. Ele realmente sabia quem era Clara? Léo estava no centro de uma tempestade. A praça estava cheia, mas tudo parecia se mover em câmera lenta. O olhar penetrante do homem de terno, que acabara de chegar, o envolvia como um manto de escuridão. Ele sentia o desespero de Clara vibrar no ar. A verdade pode ser sua ruína ou a sua salvação. A hora de decidir é agora. O eco da voz do homem reverberava na mente de Léo, mexendo com seus medos mais profundos. O que ele deveria fazer? Eu não posso deixar você ficar. Clara gritou, a arma ainda tremendo em suas mãos. O desespero dela era contagiante. Léo sentiu o coração batendo forte, um tambor ressoando no peito. Ele sabia que o tempo escorria entre seus dedos. E então, em uma fração de segundo, que parecia uma eternidade, tudo mudou. O homem de terno puxou algo do bolso. Um dispositivo, pequeno e redondo, brilhante sob o sol. Ele apertou um botão e um silêncio abissal caiu sobre a praça. As pessoas pararam, os gritos. Ele se jogou para o lado enquanto a poeira tomava conta do ambiente. Clara gritou, mas Léo não conseguia ouvir. Seus ouvidos zumbiam. A fumaça começou a se dissipar lentamente e Léo se levantou. A cena era um cenário de caos, mas, para surpresa de todos, a figura encapuzada não estava mais lá. E onde estava Marcos? A praça agora era um campo de ruínas, mas no meio de tudo, algo mais chocante ficou claro. Léo se virou, seus olhos fixos na figura escondida atrás da fumaça. Você não entende, Clara começou a dizer, mas foi interrompida pelo homem de terno que agora a encarava. Ele não estava mais preocupado com a multidão. Seu foco estava em Clara. Você acha que fugir ou expor a verdade irá salvá-la? Estamos além disso. Léo sentiu um nó na garganta. O que aquilo significava? Por que aquele homem estava tão focado em Clara? Os murmúrios entre a multidão começaram. Alguém gritou, o que está acontecendo? O desespero e a confusão eram coletivos. Mesmo assim, a tensão ficou ainda mais pesada quando, de repente, Clara desabou ao chão. Léo correu até ela, seu coração disparando como um tambor. Clara! Não! Sua voz ecoou em meio ao caos. Mas quando chegou perto, ele notou que não havia ferimentos. Ela simplesmente estava paralisada, um olhar aterrorizado em seus olhos. Léo sentiu uma onda de pânico. O que a atingira? Um sussurro veio de Clara. Léo, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram pesadas no ar. O que ela quis dizer? Léo experimentou um misto de raiva e tristeza. Clara, agora não é hora de joguinhos. Precisamos sair daqui. Não. Escute. Clara, agora em um tom de desespero, continuou. Eu sou parte de uma rede. Marcos e eu. Nós estávamos trabalhando juntos. Eu sou. E antes que ela pudesse terminar, um grito cortou o ar. O homem de terno olhou surpreso. Não era para você contar. Você estava presa a isso. Ele parecia perder a compostura, revelando um olhar que misturava raiva e desespero. Léo ficou paralisado. O que isso significava? O que mais Clara escondia? A multidão estava em choque. Léo sentiu o chão desmoronar sob seus pés,
A mulher que ele conhecia, aquela que parecia completamente inocente, agora era parte de tudo isso? Clara, você estava planejando isso? Sua voz tremia, finalmente ciente de que as verdades que acreditava conhecer eram pura ilusão. Os semblantes mudaram, a tensão aumentou. As pessoas na praça começaram a perceber que as linhas entre o certo e o errado eram mais borradas do que pensavam. E quando Clara olhou para Léo, seus olhos estavam cheios de dor e arrependimento. O caos começou a se transformar em um entendimento sombrio. A verdadeira face da corrupção estava prestes a ser revelada. Mas antes que Léo pudesse processar tudo, o homem de terno fez um gesto e mais figuras saíram do carro preto, cercando a praça. Léo ficou em estado de choque. Agora a luta não era só contra Marcos. Havia uma rede inteira contra eles. E o que ele poderia fazer agora? O que mais estava escondido naquela cidade? Léo sentiu seu coração acelerar. Ele estava no meio de uma trama que o supera. Um labirinto de traição e mentiras. E pela primeira vez, ele percebeu que as respostas que procurava poderiam ser mais devastadoras do que imaginava. A luta pela verdade tinha apenas começado, mas o preço seria muito maior do que ele jamais poderia prever. O que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Léo estava paralisado, a mente girando com tudo o que acabara de ouvir. Você não é quem pensa que é. As palavras de Clara ecoavam em sua cabeça, aumentando o desespero que já o consumia. Aquela praça, antes cheia de vida, agora parecia um campo de batalha de incertezas. Ele olhou para o homem de terno, que estava prestes a falar. O rosto impassível dele era uma máscara de controle, mas havia um brilho de algo muito mais sombrio em seus olhos. Você nunca deveria ter dito isso, Clara, ele disse, a voz baixa quase como um sussurro ameaçador. Léo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora você está mais seguro do que nunca. Vamos resolver isso de outra maneira. Ele se virou para a multidão, como se estivesse prestes a encenar algo aterrorizante. Então, Clara, com as mãos trêmulas, olhou para Léo e rapidamente disse: Eles vão vir atrás de você. Eu não tenho escolha. A situação era como uma cena de filme que saiu do controle, mas tudo era real. O medo dilacerava o peito de Léo. O que ela realmente queria dizer? O que significava que ela não tinha escolha? Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, tudo aconteceu em um borrão. O homem arregalou os olhos, claro sinal de que algo estava prestes a explodir. O estrondo de um tiro cortou o ar. Léo virou a cabeça na direção do som, mas não era da arma de Clara. Não era ela quem disparou. Um homem, em um dos cantos da praça, tinha sido atingido. As pessoas gritaram, o pânico tomou conta, e Léo se viu pressionado a agir. Os corpos começaram a se mover, cada um tentando escapar daquela nova ameaça. A figura encapuzada surgiu novamente, desta vez correndo na direção do homem que havia caído. Rapaz, não! Clara gritou, e Léo pôde sentir a angústia dela, mas agora sua mente estava em um furacão. Léo se lançou para o lado, correndo na direção oposta, sabendo que mais tiros podia ouvir. Ele viu Clara hesitar, uma linha entre a conhecida e a desconhecida se desenhando em seu olhar. Os homens de terno também estavam em estado de alerta, suas expressões se transformando em algo alarmado e ameaçador. Então, no meio do tumulto, Léo teve um lampejo. A figura de terno estava tão preocupada com a confusão que não notou a presença de Clara se aproximando dele novamente. Léo! Ela gritou, sua voz cortando o caos. Eu não sou só uma cúmplice. Eu sou também alguém que pode ajudá-lo. Eles têm algo em suas mãos que nem você imagina. Ele parou por um segundo, sem sacar ao certo o que ela queria dizer. Mas antes que ele pudesse perguntar, o estrondo do segundo tiro disparou. A praça inteira se calou novamente. E, por um instante, parecia que o tempo havia parado. Clara, com os olhos arregalados, olhou para ele e sussurrou: Eles vão acabar com todos nós. Você precisa saber a verdade. Com um movimento rápido,
ela puxou algo de dentro da jaqueta. Ele se preparou para o pior, mas não era uma arma. Era um pequeno disco com um símbolo que ele reconheceu. Isso é uma gravação, ela disse, cobrindo a boca com a mão. A verdade que vai expor tudo. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba. O que era aquele disco? As lembranças de reuniões secretas, sirenes e sussurros correram pela mente de Léo. Ele nunca tinha ligado os pontos, mas agora tudo fazia sentido. Clara não era apenas uma cúmplice. Ela tinha acesso a algo muito mais profundo e perigoso. Uma conexão com os corruptos que comandavam aquela cidade. No auge da confusão, uma explosão ilumina a praça. A onda de choque empurrou Léo contra uma parede. Ele olhou com horror enquanto as chamas dançavam ao redor. O caos. Agora era absoluto. Clara estava a poucos passos dele. Precisamos sair, Léo gritou, mas a última expressão que viu no rosto dela não era de medo, mas de determinação. Eu vou com você, Léo. Não pense que pode escapar sem mim. Antes que tudo termine, você precisa saber o resto. Mas, com a fumaça subindo, uma nova verdade ecoou na mente de Léo. O homem de terno estava agora cercado por sombras, e a verdadeira aliança estava prestes a ser revelada. E as palavras que Clara proferiu podem ter mudado tudo. Ele a encarou, sem saber que a verdade assustadoramente sombria sobre quem ela realmente era, ainda estava para vir à tona. Clara, o que mais você está escondendo? A questão pairou no ar e Léo sabia que não havia como voltar atrás. Léo estava paralisado, a mente girando com tudo que acabara de ouvir. Você não é quem pensa que é. As palavras de Clara ecoavam em sua cabeça, aumentando o desespero que já o consumia. A praça, antes cheia de vida, agora parecia um campo de batalha de incertezas. Ele olhou para o homem de terno, que estava prestes a falar. O rosto impassível dele era uma máscara de controle, mas havia um brilho de algo muito mais sombrio em seus olhos. Você nunca deveria ter dito isso, Clara, ele disse, a voz baixa, quase como um sussurro ameaçador. Léo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora você está mais segura do que nunca. Vamos resolver isso de outra maneira. Ele se virou para a multidão, como se estivesse prestes a encenar algo aterrorizante. Então Clara, com as mãos trêmulas, olhou para Léo e rapidamente disse: Eles vão vir atrás de você. Eu não tenho escolha. A situação era como uma cena de filme que saiu do controle, mas tudo era real. O medo dilacerava o peito de Léo. O que ela realmente queria dizer? O que significava que ela não tinha escolha? Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, tudo aconteceu em um borrão. O homem arregalou os olhos. Claro sinal de que algo estava prestes a explodir. O estrondo de um tiro cortou o ar. Léo virou a cabeça na direção do som, mas não era da arma de Clara. Um homem em um dos cantos da praça tinha sido atingido. As pessoas gritaram. O pânico tomou conta. E Léo se viu pressionado a agir. Os corpos começaram a se mover, cada um tentando escapar daquela nova ameaça. A figura encapuzada surgiu novamente, desta vez correndo na direção do homem que havia caído. Rapaz, não! Clara gritou, e Léo pôde sentir a angústia dela. Mas agora sua mente estava em um furacão. Léo se lançou para o lado, correndo na direção oposta, sabendo que mais tiros podiam vir. Ele viu Clara hesitar, uma linha entre a conhecida e a desconhecida se desenhando em seu olhar. Os homens de terno também estavam em estado de alerta, suas expressões se transformando em algo alarmado e ameaçador. Então, no meio do tumulto, Léo teve um lampejo.
A figura de terno estava tão preocupada com a confusão que não notou a presença de Clara se aproximando dele novamente. Léo, ela gritou, sua voz cortando o caos. Eu não sou só uma cúmplice. Eu sou também alguém que pode ajudá-lo. Eles têm algo em suas mãos que nem você imagina. Ele parou por um segundo, sem sacar ao certo o que ela queria dizer. Mas antes que ele pudesse perguntar, o estrondo do segundo tiro disparou. A praça inteira se calou novamente, e por um instante parecia que o tempo havia parado. Clara, com os olhos arregalados, olhou para ele e sussurrou. Eles vão acabar com todos nós. Você precisa saber a verdade. Com um movimento rápido, ela puxou algo de dentro da jaqueta. Ele se preparou para o pior, mas não era uma arma. Era um pequeno disco com um símbolo que ele reconheceu. Isso é uma gravação, ela disse, cobrindo a boca com a mão. A verdade que vai expor tudo. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba. O que era aquele disco? As lembranças de reuniões secretas, sirenes e sussurros correram pela mente de Léo. Ele nunca tinha ligado os pontos, mas agora tudo fazia sentido. Clara não era apenas uma cúmplice. Ela tinha acesso a algo muito mais profundo e perigoso. Uma conexão com os corruptos que comandavam aquela cidade. No auge da confusão, uma explosão iluminou a praça. A onda de choque empurrou Léo contra uma parede. Ele olhou com horror enquanto as chamas dançavam ao redor. O caos agora era absoluto. Clara estava a poucos passos dele. Precisamos sair, Léo gritou, mas a última expressão que viu no rosto dela não era de medo, mas de determinação. Eu vou com você, Léo. Não pense que pode escapar sem mim. Antes que tudo termine, você precisa saber o resto. Mas com a fumaça subindo, uma nova verdade ecoou na mente de Léo. O homem de terno estava agora cercado por sombras e a verdadeira aliança estava prestes a ser revelada. E as palavras que Clara proferiu podiam ter mudado tudo. Ele a encarou, sem saber que a verdade, assustadoramente sombria, sobre quem ela realmente era, ainda estava para vir à tona. Clara, o que mais você está escondendo? A questão pairou no ar. Então, exatamente quando tudo parecia desmoronar, um grito atravessou a praça. Léo virou a cabeça e viu uma mulher, velha e de semblante conhecido. Era Dona Nena, a vendedora de flores que sempre estava na esquina da praça. Léo, cuidado! Ela gritou, levantando as mãos, mas numa fração de segundo foi silenciada por um homem que a segurou pelo braço com brutalidade. Todo mundo vai aprender hoje, aquele homem falou, enquanto os outros que estavam ao seu redor começavam a se juntar. O pânico se alastrou novamente, mas não era apenas o medo da violência. Havia algo mais. Um segredo que estava prestes a ser revelado. E o que Léo não sabia era que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O epicentro da corrupção não era apenas Marcos ou Clara, mas um emaranhado de traidores e aliados, todos eles conectados de formas que ele jamais poderia imaginar. Você não pode parar isso, Léo. É maior do que você pensa. Clara gritou, e a expressão dela mudou. Era como se uma máscara estivesse caindo. O olhar dela se transformou de desespero para algo que ele nunca tinha visto antes. Algo sombrio, ameaçador. Nós estamos no mesmo lado ou não? Léo ficou paralisado. O que ela queria dizer? A multidão olhava. Cada pessoa tinha em seu rosto uma expressão de confusão absoluta. Era a hora de decidir, mas uma parte dele começou a duvidar. O que era real e o que era manipulação? O coração acelerou. O jogo estava mudando. E Léo não sabia se ainda poderia confiar em Clara. Ou em si mesmo. Léo estava paralisado. A mente girando com tudo o que acabara de ouvir. Você não é quem pensa que é. As palavras de Clara ecoavam em sua cabeça, aumentando o desespero que já o consumia. A praça, antes cheia de vida,
agora parecia um campo de batalha de incertezas. Ele olhou para o homem de terno, que estava prestes a falar. O rosto impassível dele era uma máscara de controle, mas havia um brilho de algo muito mais sombrio em seus olhos. Você nunca deveria ter dito isso, Clara, ele disse, a voz baixa, quase como um sussurro ameaçador. Leo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora você está mais segura do que nunca. Vamos resolver isso de outra maneira. Ele se virou para a multidão, como se estivesse... Você... Eu não tenho escolha. Clara tentou gritar, sua voz tremendo de medo. Mas Leo não conseguia encontrar palavras. A situação era como uma cena de filme, mas tudo era real. O que ela realmente queria dizer? O que significava que ela não tinha escolha? Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o mundo desabou em uma explosão de caos. O homem de terno arregalou os olhos, sinal claro de que algo estava prestes a acontecer. Um estrondo ecoou e Leo virou a cabeça. Um homem em um canto da praça foi abatido. O pânico tomou conta da multidão e Leo se viu perdido entre corpos que se apertavam e empurravam. Clara olhou para ele, seu rosto contorcido entre o desespero e um tipo de determinação que ele nunca tinha visto antes. Precisamos sair, Leo, agora. Ela estendeu a mão, mas Leo hesitou, confuso. O olhar dela era intenso, quase instintivo, como se ela estivesse se preparando para um embate que ele não compreendia. Um homem em terno escuro, que parecia ser o líder, se virou para a multidão. Essa cidade precisa de um exemplo. E nesse instante, Leo viu Clara relaxar. O que era um gesto de ajuda transformou-se em algo sombrio. Ela estava disposta a sacrificar tudo. Não, Clara, o que você vai fazer? Leo gritou, mas as palavras se perderam no grito ensurdecedor da multidão. Ela não respondeu, apenas parecia se desligar de tudo. Ele fazia força para se afastar, mas o pânico da massa o empurrava para frente. Então, com a precisão de um duelo, Clara girou a arma apontando contra o homem de terno. Se você quer um exemplo, aqui estou eu. Ninguém mais vai ser atingido. A multidão parou. A tensão era palpável. Um silêncio absoluto caiu sobre todos. E uma ideia estranha brotou na mente de Leo. Era hora de revelar a verdade. Mas antes que ele pudesse agir, um grito rasgou os ares. Clara, não! Uma voz frágil surgiu. A voz de Dona Nena, a vendedora de flores. Ela avançou, tremendo de medo. Clara, você não precisa fazer isso. Tem pessoas em nossas vidas que podem ajudar. A última frase dela cortou como uma faca, disparando uma nova onda de confusão. Ajuda? Tá brincando, Nena? Clara respondeu com a arma firme em suas mãos, mas Leo viu o conflito em seu olhar. Eu já fiz coisas demais. Não dá mais para voltar. Em um instante fatídico, um Z explosivo disparou na praça. O supervisor dos homens de terno observou, olhos brilhantes de excitação, ao mesmo tempo em que Clara disparou um tiro para o céu. O som ecoou como um trovão, e no mesmo instante tudo explodiu em caos. Um palete de tiros começou a disparar em resposta. O homem de terno precisava de Clara por perto e, como se tudo tivesse sido calculado, a praça virou um campo de batalha. Leo se jogou na direção de Clara. O que é que você fez? Mas Clara já não era mais Clara. Ela se transformara em algo que ele não reconhecia. E a verdade que ela guardara poderia ser a salvação ou a ruína entre a vida e a morte. Um misto de confusão e dor se instalou no coração de Leo. Ele tinha que tomar uma decisão rápida, e a linha do tempo não esperaria. A vida dela estava à mercê de uma escolha. A verdade que estava prestes a se revelar poderia não apenas destruir a cidade, mas também a alma de Clara. E enquanto o tiro ecoava, tudo parecia desmoronar. Sua confiança, seu amor, o que acreditava conhecer sobre o mundo ao seu redor. Ele olhou para Clara. As lágrimas pareciam tímidas em seus olhos.
Clara, aonde você realmente pertence? A pergunta pairou no ar, carregada de uma tensão mortal, e aquele olhar de determinação que outrora Laura sustentara agora era apenas um reflexo da incerteza de quem ela realmente era. O jogo mudara e Léo não tinha ideia do que viria a seguir. A tensão era palpável e Léo se sentia dividido entre o que a Clara era agora e o que ele sempre acreditou. O que mais você está escondendo? Ele repetiu a pergunta, a voz embargada, o olhar fixo em Clara. E então, antes que ela pudesse responder, uma nova explosão de caos irrompeu na praça. Um tremor violento, como um terremoto, fez os adultos caírem e as crianças gritarem. Léo perdeu o equilíbrio. Clara deslizou para o lado e os olhos dela se arregalaram. Todos olharam para a direção de onde o som veio. E Léo viu a fumaça subindo para o céu, engolindo tudo atrás dela. Os homens de terno se entreolharam, claramente alarmados. O que foi isso? Um deles gritou. O tom de inquietação na voz dele era óbvio. O clima mudou. O que parecia ser uma apoteose de poder agora se transformava rapidamente em desespero. Antes que Léo pudesse processar a situação, algo indescritível escorreu para dentro da praça. Um carro, um SUV preto, arrebentou o espaço com um estrondo, atravessando o tráfego e parando com um rangido assustador. A porta se escancarou e do carro saíram 4 figuras encapuzadas, armadas até os dentes. O pânico se alastrou e a multidão se espalhou, como se o chão sob seus pés estivesse pegando fogo. Léo ficou paralisado. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Mas com uma clareza aterradora, ele soube que aquilo tinha a ver com tudo o que estava acontecendo. Clara! Ele gritou, tentando agarrar a mão dela. Mas ela estava distante, ofuscada pela cena caótica. Em vez de recuar, Clara avançou. Eu vou terminar isso! Gritou, se afastando da proteção de Léo. E quando a figura mais alta se virou para Clara, Léo sentiu o coração parar. Clara, você está conosco? Percebeu que as palavras eram dirigidas a ela. Você está aqui. Clara respondeu, confusa. O olhar dela mudava a cada segundo, uma mistura de culpa e alívio. O que estava acontecendo? O que aquelas pessoas faziam? De repente, uma delas, uma mulher alta com uma tatuagem que Léo reconheceu, apontou a arma na direção de Clara. Você traiu, Clara. Não temos tempo para suas emoções. A ameaça foi clara, mas o olhar penetrante dela parecia familiar. Naquele instante, Léo se lembrou. A mesma tatuagem que ele viu quando estava gravando a conversa entre Marcos e os homens no posto de gasolina. Você estava trabalhando com eles? Léo disparou. A voz tremer, um nó na garganta. O chão pareceu se abrir debaixo dele. O que mais ele não sabia? Léo, eu não sou quem você pensa que sou. Clara gritou, desesperada. Mas quem era ela agora? Sua visão se tornava nublada, a confusão tomando conta. Tudo aquilo parecia um pesadelo. E naquele instante de angústia, os ecos de um tiro vazaram. Clara gritou, e em um movimento, Léo viu a mulher cair. O pânico tomou conta da praça. Ele não sabia se o grito ela era de dor ou desespero. Ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que tinha acabado de acontecer? A mulher que estava em pé ao lado de Clara agora tinha um olhar completamente diferente, uma expressão de ódio. Você não pode nos trair. Era para você estar conosco e agora você vai morrer, gritou. Os outros homens de terno começaram a se mover, buscando proteção entre os tumultos. Eles se espalharam, as armas levantadas, prontos para agir. Mas o verdadeiro alvo agora era Clara. Ela se virou para Léo, pânico nos olhos. Léo, eu posso explicar, você não entende. Mas as palavras dela se perderam em meio ao caos. E de repente, não foi apenas a vida dela que estava em jogo, mas a dele também. Ouvindo sirenes ao longe, Léo percebeu que o cerco apertava. Clara! Ele gritou enquanto a multidão começava a se dispersar.
Não havia mais tempo. O que havia sido um momento de revelação, agora rapidamente se tornava um pesadelo sem fim. E no meio de tudo, a única coisa que ele sabia de verdade era que a Clara que ele amava estava em perigo. Mas antes que Léo pudesse agir, a última frase dele foi interrompida por uma explosão ensurdecedora. E tudo ao seu redor desapareceu em um mar de fumaça e fogo. A fumaça se dissipava lentamente e Léo via a cena horrível se desenrolando diante de seus olhos. O disparo ecoara na praça, um grito estridente cortando o ar. Clara, ele se lançou em direção dela, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A figura que caíra não era apenas uma sombra, era a confirmação de tudo o que ele temia. Léo, eu só queria proteger você. As palavras de Clara pareciam carregadas de um desespero que partia seu coração ao meio. Ele a encarou e viu os olhos dela cheios de lágrimas. Você não entende, eu... Mas antes que pudesse terminar, os homens de terno se moviam com ferocidade, cercando Clara. Os rostos frios e decididos mostravam a verdadeira face da corrupção que invadira a cidade. Léo sentiu seu estômago revirar. Ele sabia que precisava agir. Saia da frente, Clara, gritou, e seu instinto levou a empurrá-la de lado. A tensão crescente estava em todos os rostos na praça. Os cidadãos observavam, imóveis, enquanto a cena se desenrolava. Você não pode proteger essa traidora. O homem de terno mais alto gritou, e a multidão murmurou, uma onda de desconfiança atravessando o ar. Léo sabia que estava em um ponto sem retorno. Acontecesse o que fosse, não permitiria que Clara fosse levada por esses monstros. Então, com um movimento rápido, ele se colocou na frente de Clara, misturando bravura e desespero. Estava disposto a tudo. Se você quer levar alguém, leve a mim. A coragem brotou insanamente de seu interior, e por um momento ele sentiu que a esperança poderia florescer ali, no meio do caos. Se você achar que pode salvar ela, está muito enganado, o homem alto sussurrou com um sorriso maligno. A situação se tornava mais crítica, mas Léo não hesitou. Ele precisava proteger Clara. Era a hora de expor a verdade. Todos vocês sabem o que aconteceu na cidade. Eu gravei tudo. Você não pode calar a verdade. Ele ergueu o celular. A gravação onde as transações sombrias eram evidentes. A multidão começou a murmurar. O clima que se instaurava na praça mudava, e os olhos estavam voltados para o que poderia ser uma chance de resgatar a cidade. Clara respirou fundo, a determinação dela voltando. Eu não sou apenas uma cúmplice. Eu vou expor tudo. Marcos, você não pode mais esconder sua corrupção. O tom dela era firme, e por um instante, a força do grupo parecia se equilibrar. Logo, sirenes ecoaram ao longe. A polícia de verdade estava chegando. O viagem e antecedentes estavam prestes a se virar a seu favor. E naquele instante, as coisas começaram a se desenrolar. As figuras em terno, percebendo a reviravolta, começaram a recuar. Não podemos ser descobertos, murmuraram entre si, visivelmente nervosos. E o clima na praça mudava, as pessoas se unindo pela primeira vez em anos. A esperança nascia entre os cidadãos. O homem de terno, que era o líder, olhou de forma ameaçadora para Clara. Você vai pagar por isso, Clara. Ele se virou e disparou para o lado, puxando os outros consigo. Mas Léo sabia que não poderia deixá-los escapar. Essa era a chance de reorganizar a cidade, de expor a corrupção que dominava. Clara segurou a mão de Léo. Precisamos ir agora, Léo. Não sabemos o que eles podem fazer. E ele a seguiu, atravessando a praça, sentindo o coração aquecer ao ver a resistência crescente da multidão. Ao chegarem a uma área mais tranquila, Clara olhou em seus olhos. Desculpe por tudo. Eu nunca quis te colocar em perigo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. E Léo sentiu a dor de seus sentimentos. Ele a puxou para perto,
os dois respirando forte, ainda atordoados pelo que havia acontecido. Vamos reconstruir isso juntos, ele murmurou, e vamos fazer com que a verdade venha à tona. Mas a dúvida ainda pairava no ar. O que mais poderia estar escondido? A jornada deles acabara de começar. Enquanto os sirenes se aproximavam e a cidade começava a despertar da sombra, Léo e Clara estavam prontos para um novo começo. Mas uma sombra do passado ainda os seguia. O que mais a cidade guardava? A verdade ainda permanecia um mistério, um enigma que eles precisariam resolver. Então, assim, o ciclo se fechou em um novo propósito. Agora, mais do que nunca, a cidade precisava de justiça, e o futuro deles teria que ser construído sob as bases da verdade e esperança. E você, o que achou desse desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora para dar aquele suporte fundamental que o canal precisa. Deixe suas reações e teorias nos comentários. Adoraríamos ouvir de você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer tudo o que aconteceu. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com isso.